Meus amados e queridos irmãos, é chegada a hora. É chegada a hora. Aleluia. Vamos mais do que nunca meditarmos na palavra do Senhor. Há aqui neste encontro de missões muitas coisas que me admiram. A dimensão espiritual deste trabalho, a grandeza em termos numéricos deste trabalho. Mas uma das coisas que mais me admiro aqui é o cuidado que o pastor Cisino tem para com a proteção do horário da pregação da palavra de Deus. Só quem não conhece o expediente do culto deste congresso aqui pode dizer por aí que aqui não se prega a palavra. Só quem não conhece. Quem conhece sabe que a prioridade aqui é para a exposição da palavra de Deus. Todos vocês que trouxeram Bíblia, abram-na no segundo livro dos Reis, capítulo 7. Segundo livro dos Reis, capítulo 7. Eu quero pedir, por favor, os irmãos aí no som, eu quero que tire um pouco, está dando assim um pouco de microfonia aqui no retorno. Aquele som de ontem à noite. Aquele som de ontem à noite. Assim. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Os irmãos. Se estão, esse sinal está dizendo sim, amém. Todos os jovens, todos os anciãos, todos agora, de Bíblias abertas, e vamos ler a palavra do Senhor e dela meditarmos. Ainda está aqui em cima da mesa, olha, a caixa de remédio. Ontem à noite, o Senhor revelava aqui uma filha sua, sofrendo de uma tireoide. Quantos estavam aqui ontem à noite? E ela subiu aqui testemunhando que sumiu tudo. Há 4 anos ela vivia dependente desses remédios. Não duvide, hoje à noite os mistérios de Deus vão se derramar aqui sobre nós. Leiamos a palavra do Senhor. Segundo livro dos Reis, capítulo 7. Vamos ler vários versículos. Vamos ler cerca de 15 versículos, começando com o primeiro deste capítulo. Então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém um capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. Se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos, e se nos matarem, tão somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos Círios. Chegando à entrada do arraial dos Círios, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós, pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo, e deixaram as suas tendas, e os seus cavalos, e os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram,
e beberam, e tornaram dali, e tomaram dali para si prata e ouro e vestes, e foram e os esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e as esconderam. Então disseram uns aos outros: não fazemos bem, este é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Pelo que agora vamos e anunciemos à casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos Círios, e eis que lá não havia ninguém, senão voz de homens, porém só cavalos atados e jumentos atados, e as tendas como estavam dantes. E chamaram os porteiros, e estes o anunciaram dentro da casa do rei. E o rei se levantou de noite e disse aos seus servos: agora vos farei saber o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabe eles que esfaimados estamos, pelo que saíram do arraial e a esconder-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos na cidade dele. Então um dos seus servos respondendo disse: tomem-se, pois, 5 dos cavalos do resto que ficou aqui dentro, pois toda a multidão dos israelitas que ficaram aqui de resto terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram, e enviemo-los e vejamos. Tomaram, pois, 2 cavalos de carro, e o rei os enviou após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. E foram após eles até ao Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio, de vestes e de aviamentos, que os sírios, apressando-se, lançaram fora, e voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei. Vamos continuar a leitura. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e havia uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor. E pusera o rei à porta o capitão em cuja mão se encostava, e o povo o atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei dissera a ele. Amém. Amém. Todos que têm assento, tomem assento, por favor. Fiquem muito atentos, porque da compreensão da palavra de Deus que vocês alcançarem nesta noite é virar as grandes bênçãos do Senhor, os grandes milagres do Senhor, as grandes renovações e, por que não dizer, muitas curas. Amados e queridos irmãos, ouçam-me atentamente, principalmente os que estão lá do lado de fora, porque não puderam adentrar neste ginásio, todos que estão aí cultuando debaixo desta tenda, aqui na lateral, todos que estão acompanhando através da Rádio Marumbi e através do sistema de televisão. Ouçam, o tema deste 17º Encontro Nacional de Missões Gideões da Última Hora diz assim: final do século, o mundo está em desespero, que faremos nós? E ontem à noite, na primeira noite oficial deste congresso, eu lhes falei a palavra de Deus, conforme a graça de Deus que me fora dispensado. Falei-vos a palavra de Deus, vinculando-a exatamente a este tema, abordando o tema da seguinte maneira: final do século, que faremos nós? Foi esta mensagem de Deus ontem à noite, e a fé dos santos foi acrescentada. E para esta noite, o querido Espírito Santo me ajuda, me inspira e me capacita, e eu quero basear a mensagem de Deus nesta parte do tema do congresso que diz: o mundo